Nessa videoaula, a gente vai trabalhar com funções para texto. Então, nós vamos ver algumas funções que nós utilizamos para tratamento de texto, ok? Então, vamos lá. A primeira dela é a concatenar. Então, para essa função, eu vou fazer uma coisa assim. Digamos que eu tivesse aqui o nome, sobrenome da pessoa, a data de nascimento dessa pessoa, tá? Vamos lá, data de nascimento, certo? Então tá bom. Vamos usar um nome bem tranquilo, né? Aqui, João Silva. João Silva nasceu no dia 13 de 7 de 1984, sei lá, tá? Não é a minha data de nascimento não, tá? Que eu sou mais velho. Então, a primeira função é a função concatenar. Como é que eu escreveria o nome dele aqui? Vou fazer assim, é igual a isso daqui, mais isso daqui. Dá erro, né? Eu não consigo somar textos, tá? Então, a função é essa daqui, concatenar. Aí eu vou passando todos os parâmetros que eu quero concatenar. Quero concatenar esse, quero concatenar esse. Opa, perdão. Aqui, esse. Olha o que me dá João Silva, mas não é isso exatamente que eu queria. Eu queria um espaço aqui entre eles. Então, é preciso eu concatenar aqui entre eles, ó, entre eles mais um parâmetro, que vai ser o quê? Um espaço. Mas se eu botar assim, ele não vai entender que é um espaço. Então eu preciso colocar esse espaço entre aspas. E aí o Excel vai entender que é um espaço e pronto. O que mais que eu poderia fazer aqui? Bom, eu poderia concatenar isso aqui, concatenar com mais o quê? Mais, ó, nascido em... E aqui a data. Olha o que ele fez. Ele pegou a minha data e colocou no formato serial. Lembra que a gente viu na videoaula passada? Então, como é que eu vou corrigir isso? Aqui, ao invés de ser C2, ser a referência à célula que tem a data, eu tenho que usar a função texto de C2 no formato dia, mês, ano. Fecho o parênteses, dou enter. Pronto. Agora eu tenho isso daqui, que está bem bacana. Certo? Então tá. E eu quero escrever mais, eu vou concatenar mais, primeiro eu vou tornar essa célula bem grande para a gente poder ver aqui, né, o que a gente está escrevendo, beleza? Então olha lá, aí vou mais um parâmetro. Vou botar assim, ponto, portanto, tem anos, certo? Tá, mas pô, você colocou aqui, você colocou literal, literal, literal. Não precisaria, não, é que aqui eu vou trocar esse cara aqui, né? Eu vou trocar, tá certo? O que eu vou dizer? Bom, eu quero calcular quantos anos a pessoa tem. Eu tenho a função ano, então, ano. De quem? De hoje. Menos quem? Ano de quem? Da data que ele nasceu. Será que vai dar certo? Ano de hoje, aqui, tem que fechar, né? Ó, abriu, fecha, né? Vamos ver. Será que vai dar certo? 34 anos. Vamos mudar, nós estamos em 2018, né? Vamos botar 1918 para ver se vai dar a conta redonda. 100 anos. Então, olha só o que a gente fez aqui. A gente concatenou células direto, literal, a gente colocou função, a gente fez até uma diminuição aqui. Então,
Com isso, eu consigo trabalhar vários textos de vários lugares, de várias planilhas. Eu poderia ter aqui, num primeiro grupo, né, num primeiro parâmetro, é, toda uma estrutura de funções que me fizesse uma pesquisa e me retornasse com se é assim, escreve isso, se é assado, escreve aquilo outro, tá certo? Eu poderia ter aqui o sexo, né? Então, se for masculino, escreva senhor, se for feminino, escreva senhora, sem problema nenhum, tá certo? Então, perdão, vou tirar aqui a referência. Essa função concatenar, ela é muito útil no que a gente, para a gente trabalhar com texto mesmo e montar coisas sem precisar estar escrevendo muito, desde que eu tenha essa fonte, né, de texto em algum lugar. Depois eu tenho a função direita e esquerda. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou usar a função esquerda. Porque isso aqui tem um texto legal, né? Aqui, desculpa, gente. Eu acabei escrevendo errado aqui. Bom, esquerda é o texto e a quantidade de caracteres. É essa aqui. E eu quero, da esquerda, eu quero pegar, a partir do primeiro, eu quero pegar só o nome dele, que vai dar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 5, 4, 9 com 10. Tá lá. Eu vou botar 9, que é para vocês verem que não pegou o espaço depois, tá? Ó, tá certo? Bom, depois eu tenho a fórmula que é a direita. A direita é a mesma coisa. Eu vou pegar lá a palavra anos só, tá? Então é direita desse cara aqui com 4, né? Ponto e vírgula 4. Sei lá, peguei só. Então eu posso pegar um início ou um final de uma expressão. Tá certo? Uma outra fórmula, o ex-texto, é no meio de uma. Eu quero pegar, por exemplo, eu tenho sempre. Aí vai de se o meu texto possui alguma característica que eu tenha endereço, 2 pontos, espaço, e aí vem o texto. Eu posso contar quanto tem, né? Assim, ó, por exemplo. Certo? Então, eu quero pegar, vou apagar aqui essas funções, tá? Eu quero pegar, mas eu sei que sempre começa com endereço. Então, eu posso usar a função ext texto, aonde eu digo aonde que é, certo? Qual é o número inicial? 1. Começa aqui. E conta quantos? Perdão. D31 fica esquisito, né? Qual é o inicial? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu quero que comece na 11. E me retorna quantos caracteres? Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, para pegar até a vírgula, tá? Até depois da vírgula. Olha lá, tá? Claro que daí se eu soubesse que todos têm isso daqui, veio para mim, eu tenho uma tabela, eu tenho isso armazenado numa tabela que não é minha, que eu estou simplesmente consumindo o dado, tá? Entenda assim, tá? Estou tentando dar um exemplo mais próximo da realidade. Coisas que acontecem. Às vezes a planilha não é sua, tá? A planilha é de uma outra área, de uma outra empresa. Uma outra empresa? Pode ser até de uma outra empresa, né? De uma outra área, se você estiver falando do seu trabalho. Não é seu, um colega que fez. Você não vai mexer na planilha dele, pô, a planilha é dele. Você só está consumindo o dado. Ele disponibilizou a planilha para você e você vai consumir os dados da planilha dele. E ele coloca sempre assim, ó, endereço, 2 pontos, espaço e começa. Então você não quer esse endereço. Então você vai pegar só da aqui, da 11ª posição para frente. Mas quantas? Aí você põe assim, ó. Você põe 1000. Não tem problema, tá? Ó. Olha lá. Não tem problema, tá certo? Assim como se eu quisesse pegar os últimos tantos caracteres.
Eu sei que em determinado local eu tenho o nome da pessoa, o espaço e o CPF. Então, assim, eu tenho assim, ó, João Silva Albuquerque, vou botar mais um, né, vamos dar um outro sobrenome para essa pessoa, CPF, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. E eu quero pegar só o CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu vou usar a função direita de quem? Desse cara aqui, 14. Pronto, peguei só o CPF. Tá certo? Então, tudo vai depender de como tá a estrutura das informações, do poder que você tem, tá certo? Maiúscula. Maiúscula é difícil, né? Pronto, o que eu quero? Minúscula. Ele vai colocar tudo em minúsculo, tá? Ele não tem essa história, as primeiras palavras, as primeiras letras, não. Ou ele passa tudo para maiúsculo, ou ele passa tudo para minúsculo, tá? Enfim. Tem uso? Pode ser que tenha, né? Para algumas pessoas pode ser bem interessante, para outras talvez não tanto. Né? Trabalhar com texto é muito interessante principalmente quando você está consumindo, como eu falei, a informação de outra pessoa. Nas próximas videoaulas a gente vai, ao ver as outras funções, a gente vai perceber que a gente vai poder estar utilizando funções de concatenação, funções de pesquisa, funções de texto, e a gente vai ver que para alguns determinados casos, como é que eu poderia juntar aquelas duas coisas ali? E a gente vai ver que são essas funções, essas coisas que, num conjunto, elas têm a sua utilidade. Umas mais, outras menos, tá certo? Obrigado pela atenção e vamos que vamos.